Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais uma edição do nosso podcast Atualizando Urandi. Agradecer a todos vocês pela audiência, por estar nos acompanhando nas redes sociais. Sou muito grato a cada um e cada uma que curte, comenta e compartilha. Continue fazendo isso para que a gente possa chegar a mais pessoas com conteúdos tão importantes como esses. Ao começar, eu gostaria aqui de agradecer carinhosamente os nossos patrocinadores, apoiadores desse nosso projeto, ao Café Bom Sabor, agradecendo também ao Porto Cred, é isso mesmo, nosso amigo Eduardo Dudu. Abraço especial para você, Porto Cred, sua nova oportunidade de recomeçar. Também agradecer ao Laboratório Qualivida e a nossa querida amiga biomédica, doutora Júnia Marisa. Está começando mais um podcast Atualizando Urandi. O meu participante, meu grande amigo que está aqui hoje participando com a gente, o nosso convidado desta semana é uma pessoa que eu considero muito, uma pessoa muito íntegra. Por onde passa, ele deixa ali o seu rastro de respeito, de consideração, tem muitas amizades, muito conhecido na nossa região. E a gente já tem, inclusive, você já sabe quem é, porque nós já divulgamos. Mas eu estou aqui hoje com o meu querido amigo João Henrique, Pastor Nozinho. Olá, Pastor Nozinho, seja bem-vindo. Edmar, é um prazer imenso de poder estar aqui nesse momento tão maravilhoso, falando com você e com todos os nossos amigos e ouvintes. Para mim é um prazer de estar aqui participando, dessa palestra, dessa palavra maravilhosa. Pastor Nozinho, ele é conhecido por esse apelido, mas se chama João Henrique. Ele é pastor consagrado há mais de 20 anos, bacharel em teologia, está cursando faculdade na área de direito e é radialista. E é claro, é meu amigo, tenho o grande prazer de tê-lo na minha equipe, da nossa rádio atual. E é um prazer, pastor, estar aqui com o senhor e dizer para o senhor que seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Atualizando Urandi. Eu já começo perguntando, a nossa pergunta que a gente sempre faz para as pessoas: quem é João Henrique? Quem é Pastor Nozinho? João Henrique é um menino, que nasceu no município de Urandi. Nasci ali nas Covas de Mandioca, no ano de 59, Sou da família dos Nogueira, nasci no Barreiro, estudei aí. E hoje, como você vê aí, vem fazendo esse trabalho que Deus colocou no nosso coração aí, Deus me deu uma esposa abençoada e nós juntos trabalhamos fora. E voltei para Pindaí, aqui na região de Urandi, acabei casando com a minha esposa Antônia. E o pastor Nozinho hoje, era um menino aí da roça. E graças a Deus hoje estou aí nesse trabalho abençoado que Deus nos deu, ganhando almas, salvando vidas, pregando a palavra de Deus. E honra a Deus por ter esse privilégio de hoje poder já há 12 anos aí trabalhando na rádio que a gente trabalha. E Deus tem nos dado vitória, graças a Deus, muitas pessoas a gente tem conquistado. Sou muito feliz de estar fazendo a obra de Deus e ser o que sou. Muito bem, pastor. É muito bom ter o senhor aqui hoje para a gente conversar, bater um papo. Tem muita coisa boa para a gente falar aqui hoje, mas já nesse momento eu gostaria de convidar o senhor para a gente tomar um cafezinho Bom Sabor, porque um papo precisa de um bom café, bom café. Você vir para a gente aqui um cafezinho Bom Sabor. Enquanto isso, pastor, eu gostaria que o senhor já colocasse um pouco desse trabalho que o senhor vem fazendo na nossa região, o trabalho com a igreja IPDV, Igreja Pentecostal Deus e Vida, como o senhor disse, vem ganhando aí muitas pessoas, resgatando pessoas. É claro que nós sabemos que o trabalho de uma igreja é muito importante e gostaria que o senhor colocasse como foi essa sua consagração como pastor. Eu sei que tem uma parte da sua vida que foi no estado de São Paulo, sei que o senhor enfrentou algumas dificuldades lá no início, mas como tem sido esse trabalho aqui na nossa região, pastor? Enquanto isso, vamos tomar o nosso café. Edmar, é muito maravilhoso falar dessa área da minha vida. Eu, uma pessoa que, desde pequeno, Deus levou meu pai, eu tinha apenas 6 anos, e tivemos uma vida muito atribulada, muitas dificuldades, o qual, naquela época, minha mãe teve que ir embora daqui da Bahia para buscar recursos para a gente lá em São Paulo, levando meu irmão mais pequeno, mais novo. Ficou eu e um outro irmão.
E nós tivemos aí, na região do Barreiro, como seu Círio, seu Niquinha, pessoas conhecidas daquela época, que ajudou muita gente naquela época. Aí a gente cresceu, eu fui embora para São Paulo trabalhar, primeiro para Paraná, depois fui para São Paulo, né? Voltei aqui, casei, voltei para lá. E o que me levou, respondendo a sua pergunta, o que me levou a estar na palavra de Deus e pregando o evangelho, é porque a minha filha, primeiro eu adoeci. Eu tive um problema de 2 úlceras, né? 2 ferimentos grandes uma enfermidade que eu tive com ela. E eu estive na igreja, e lá na igreja eu recebi uma cura. Eu fui curado. Então, a partir daquele momento que eu recebi aquela cura, daquela enfermidade, daquelas 2 úlceras que eu tinha, foi algo instantâneo, foi algo que só mesmo quem já passou por aquilo para entender o que eu passei. Quando eu fui revelado ali que Deus me curou, em mim nasceu uma fé. Aquela fé de querer, da mesma coisa que eu recebi, eu queria que as outras pessoas recebessem. Então, comecei a fazer a obra de Deus e depois veio os filhos, veio as dificuldades financeiras, que me levou a trabalhar e muito preocupado com o emprego, trabalho, e a gente acaba deixando um pouco a obra de Deus de lado. Por isso, levamos aquela vida que a gente estava levando. Chegou uma época que minha filha adoeceu. Minha filha estava no colégio, muito querida no colégio, a professora sempre quando ia passar alguma coisa, algum assunto no quadro, chamava ela muito boa com as pessoas, muito legal com as pessoas, as professoras gostavam muito dela, e um dia ela chega em casa por volta de 11 horas da manhã, trazida por 4 pessoas, perdeu a consciência e algo entrou na vida dela, ela ficou numa situação difícil, e levamos aos médicos e nada resolvia, procuramos de todas as formas a cura dela e não achávamos. Resultado, ficamos com ela dentro de casa, indo no médico e dentro de casa num período de 6 meses, ao ponto de ter que amarrar ela dentro de um quarto, porque ela não tinha condições de ficar lúcida, normal. Triste, hein? Né, a situação difícil. Tivemos a ajuda de muitas pessoas nos procuraram naquela época, a minha filha... E eu cuidando do serviço material. Deus tinha me chamado para fazer a obra, mexer com pessoas, trabalhar com pessoas, que é o que eu amo, né? Trabalhar com pessoas. Uhum. E eu preocupei um pouco com o serviço material, porque cada um de nós temos um chamado. É aquilo que eu estava falando com você. A gente não sabe qual é o chamado de Deus, mas cada um de nós temos um chamado. Todas as pessoas que estão me ouvindo agora têm um chamado. Um é para ser um médico, outro é para ser um padre, outro é para ser um pastor, outro é para ser... tem várias áreas da vida que Deus chama a pessoa. E Deus me chamou para fazer a obra, para ajudar pessoas, para trabalhar nessa área. E vendo a situação da minha filha, eu recebo uma bênção muito grande através de uma irmã que tinha revelado para mim fazer a obra de Deus e orar por ela. Quer dizer, eu diante daquela luta, eu tinha o poder nas minhas mãos que Deus me deu, mas eu não exercitava naquele momento. E foi ali onde eu orei pela minha filha, pedindo a cura. Na mesma hora ela levantou, soltamos ela ali, a minha esposa chegou, soltei ela levantou e foi tomar banho normal, sozinha, voltou, colocou comida, sentou ali junto com os meninos assistindo televisão, como se nada tivesse acontecendo. Depois de 6 meses nessa situação. Então, a partir daquele momento que nós passamos por 6 meses de sofrimento, porque não tem coisa mais triste do que você ver um ente querido seu dentro de casa e você doente, você não poder fazer nada. Então, nós não podíamos fazer nada, porque não podíamos soltar ela, a situação era difícil. Quando Deus curou ela, que ela recebeu aquela cura, eu já tinha recebido a cura daquela enfermidade que eu tinha. E agora veja a cura da minha filha. Eu não tive mais dúvida, né, de fazer algo para fazer a obra de Deus. Aí alguém me pergunta assim, e por que envolver a obra de Deus em política? Eu não estou envolvendo a obra de Deus em política, ou seja, porque hoje, através do que a gente precisa, tudo tá, né, existe um envolvimento de ajudas, de que a gente precisa de uma coisa ou de outra. Como eu mexo com pessoas, voltei a fazer a obra de Deus, você vê que eu deixei minha casa em São Paulo, tem vários tempos que eu fui em casa, minha esposa está lá agora viajando, está visitando meus filhos, mas eu me dedico à obra. Você vê que eu já trabalho aqui fazendo programa na rádio há 12 anos, nós somos esse trabalho aqui. Sim. Então eu dediquei a minha vida a fazer a obra de Deus. E hoje eu faço a obra, trabalho também no serviço material,
aqui da prefeitura, que a gente trabalha no município, mas, né, já vai fazer já mais de 3 anos que eu trabalho no PSF, doutor Antônio, mas todos os dias a gente está aí, o dia que eu não estou na faculdade, eu estou nas roças, nas casas, visitando o povo, e é muito maravilhoso poder fazer a obra de Deus, e isso é que me trouxe a fazer a obra de Deus, a fé que nasceu em mim, que nasceu na minha esposa, depois que a gente viu a cura da nossa filha. Hoje nós fazemos esse trabalho, por quê? Tem muita gente, Edmar, que está sofrendo por não saber que tem uma enfermidade que não é curada de qualquer maneira, né? A gente encontramos aí na Bíblia, eu quero até frisar isso, você que está me ouvindo pode ver isso aí no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 10, vamos encontrar lá uma mulher que estava enferma há 18 anos, né? Ela tinha um problema de coluna, ela estava curvada, ela tinha um espírito, né? Ali o Senhor Jesus se depara com aquela mulher, ela havia 18 anos curvada e tinha um espírito de enfermidade sobre ela. Está lá em Lucas 13, versículo 10 a seguir. Capítulo 13, versículo 10 a seguir. Então, essa oração que a gente faz hoje pelas pessoas, esse contato físico que a gente faz com as pessoas, esse trabalho de jejuar, de orar, isso é muito bom para ajudar famílias. Tem pessoas ali na igreja que eu atendo que eles chegam, eles querem apenas conversar. Às vezes não tem um apoio em casa. Tem pessoas que não tem uma doença, simplesmente precisa de um carinho, precisa de uma palavra, precisa de uma palavra de amiga. E você vê na rádio aí que eu faço um programa para todo mundo. Eu não faço um programa só para a igreja, porque eu acho que, né, o programa na rádio ele é para todas as pessoas. E isso me levou a fazer a obra de Deus. Cada dia que a gente faz, a gente vê melhora. São muitas pessoas que hoje a gente tem visto que encontrou bênção, que são curados, que são libertos, né? Pessoas que Deus fez obra. E isso aí que me levou a fazer a obra de Deus por essas bênçãos que Deus tem feito na nossa vida. Até deixei minha casa, quase não vou em São Paulo, quase não vou em casa, né? Vim para cá fazer a obra de Deus, porque nasci aqui, Deus me trouxe para cá, faço a obra de Deus e é aqui que Deus me quer. E por isso eu não tenho muito interesse de voltar lá para São Paulo para fazer a obra de Deus, porque foi para isso que Deus me chamou. E cada dia a gente está no lugar, Deus me deu uma esposa que depois a gente vai falar sobre ela. E nós fazemos um trabalho muito maravilhoso, que você mesmo é testemunha disso, sim, né? Sim. Inclusive, uma das coisas no pastor que chama muita atenção é porque, assim, aqui não é um local para a gente criticar, muito menos ficar tacando pedra em ninguém, né? Inclusive, esse é um local que eu procuro trazer conteúdos vamos dizer assim, de utilidade pública, né, no qual as pessoas possam se informar, possamos trazer aqui opiniões, que isso é muito bom, a gente precisa de mostrar opiniões das pessoas, só que, na maioria das vezes, claro que não são todas, não estou aqui generalizando, mas algumas igrejas, elas costumam, com seus pastores, de repente, às vezes não estão tão inteirado da situação, do que é uma igreja A, do que é uma igreja B, e às vezes em cima disso, em cima dessa desinformação, às vezes critica outras igrejas, às vezes critica os católicos, às vezes critica igrejas de outras denominações. Então, o que leva o senhor a entender essa necessidade de não criticar, de ensinar o que está escrito, que, né, como a gente acompanha o trabalho do senhor, eu tenho visto isso, o que leva ao senhor a não criticar o católico, por exemplo, por de repente ter uma imagem dentro de casa. Esse é um assunto até um pouco polêmico, né? Mas assim, é algo que o senhor faz muito. Acompanhei o senhor em algumas visitas, no qual chegava na casa da pessoa, e ali o senhor ia falar sobre a imagem de Maria, por exemplo, né? Que as pessoas, né, os católicos costumam chamar de Nossa Senhora. E isso chama a atenção de muita gente, pastor. Como eu gostaria muito que esse é o espaço ideal para a gente falar sobre isso, o que leva o senhor a idealizar esse respeito pelas pessoas e pelas outras denominações? Olha, Edmar, na palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 2, a gente encontra uma passagem muito importante, quando o Senhor Jesus estava numa casa, e ali estava em um local, e havia bastante pessoas que todos queriam uma cura. Todos queriam libertação, ser liberto, porque onde Jesus estava, o milagre acontecia. E chegou 4 homens trazendo um paralítico. Quando eles chegaram, eles não conseguiram adentrar naquele local que Jesus estava, porque a multidão era muito grande. Então, os 4 tiveram uma ideia de subir no telhado, abrir a telha,
abriu uma brecha e desceu o leito onde Jesus estava. E a palavra de Deus fala que antes daquele leito chegar onde Jesus estava, Jesus olhou para cima e, vendo a fé deles, curou o paralítico. Olhou para o paralítico e disse: olha, teus pecados estão perdoados. Vendo a fé daqueles 4. Ou seja, ali naqueles 4, o objetivo daqueles 4 homens era salvar almas. Não era dizer, você já imaginou se aqueles 4, um tivesse de um lado e dissesse assim: eu sou da igreja tal, o outro eu sou da igreja tal. Eles não iriam ter aquela unidade, aquela união de levar, por exemplo, aquele paralítico lá em cima no telhado e descer. Então eu vejo a fé, eu vejo as coisas de Deus, independentemente de religião. A palavra de Deus, ela não fala propriamente de placas de igreja, ela fala de uma igreja, né? Que é a igreja do Senhor Jesus, que a igreja, a noiva de Cristo, é uma só igreja, o qual deu a si mesmo por um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então, Jesus viu a fé daqueles homens. Eu acho que hoje a gente tem que somar a nossa fé, independentemente de crítica do que a pessoa crê ou deixa de crer, porque cada um é livre. A própria palavra de Deus fala que nós temos o livre-arbítrio, ou seja, Deus deixou o homem livre, nós somos livres para fazer o que nós bem entender, né? Nós podemos fazer o que nós bem querer. Porém, nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? Então, existe a salvação, só há um que salva, que é Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então, esse povo especial, zeloso de boas obras, tem muitos desses que nem numa igreja hoje está. Né? Tem muitas pessoas hoje que vão ser salvas que nem numa igreja está. Então, não quer dizer que a igreja é bom, nós temos uma igreja, nos familiarizarmos com a família da igreja, é bom a gente ter um lugar para servir a Deus, respeitar a sua igreja que você tem, respeitar o seu líder. Hoje nós temos aqui na nossa região um trabalho há mais de 12 anos eu estou na rádio com esse trabalho aqui na região, e eu não costumo pegar pessoas de outra igreja. Quando a pessoa chega, ele fala assim: eu sou da igreja tal. Eu falo: vai bem, acompanha seu líder, está se sentindo bem? Estou. Então, eu estou aqui para nós somar. Eu procuro ajudar pessoas que estão caídas, pessoas que estão necessitadas. Eu não tenho aquela intenção. Por isso que você vê que eu faço um programa diferente. Eu não faço um programa... Você vê que eu faço programa na rádio há mais de 12 anos com você, e você vê que eu não ofendo ninguém. Por quê? Eu tenho no meu programa um Momento Sertanejo, eu tenho no meu programa um Momento Católico, que toca as músicas do padre, né? Toca os Porque padres. tenho padres amigos meus, que lê a mesma palavra que eu leio. Então, eu faço um programa para as crianças também, dentro do programa. Então, veja só, a gente faz um programa que alcança todas as pessoas, porque a nossa intenção é levar a paz, é levar a palavra, é levar o bem às pessoas e não criticar. Nós implantamos lá em Mateus 25:31, que fala lá: na vinda do Filho dos Homens, na vida do Filho do Homem, todas as nações serão reunidas diante dele. Ele vai apartar uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes das ovelhas. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então ele vai dizer aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro, hospedaste-me, enfermo e na prisão, visitaste-me. Eles vão dizer: Senhor, onde eu te vi com fome, ou com sede, e eu servi o Senhor? Ele diz: quando fizesse a um desses pequeninos que crê em mim, a mim o fizeste. Aí ele vai dizer para os que estiverem à sua esquerda: apartai de mim, maldito, para o fogo preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, era estrangeiro e não hospedaste-me, estive nu, não vestiste-me, enfermo e na prisão, não visitaste-me. Mas, Senhor, nunca te vi com fome ou com sede, etc. Então, veja só, o que é a igreja de Deus? Quem é o servo de Deus? É a pessoa que tem... que tá desse lado direito que ele fala aí, né? Ele colocará do seu lado as ovelhas e vai dizer: vinde benditos meu Pai. Ou seja, quem faz o bem. Não quer dizer que é a placa da igreja. Quem faz o bem é a pessoa que está incluído nessa palavra. Sim. É óbvio que nós temos que ter Jesus como Salvador, que é a chave de tudo, é Ele como nosso Salvador. Crer nele de coração e fazemos a obra independentemente de quem é a pessoa. Por isso que eu não acredito, de ficar fazendo acepções de igreja, separação. Você vê que eu visito a Igreja Católica, eu já fui em algumas reuniões da Igreja Católica, lá nas irmãs ali, Marieta mesmo, eu já estive lá com a Juvenal, cantando com eles e tal. Então, eu acho assim que não é momento de nós fazermos acepções de pessoas ou dividirmos entre as pessoas. É momento de nós unirmos, fazer como aqueles 4 homens, independentemente de religiosidade. Eu acho que a gente deve cuidar um do outro, lutar pelas pessoas, independente do que a pessoa é. O mundo está vivendo num momento que precisa
A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? O povo está crescendo de uma forma, o ser humano está de uma forma que precisa nos unir, independentemente daquele negócio. Eu sou eu sou disso, eu sou daquilo, eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Nós temos que agora unir, e eu acho que a gente deve unir, principalmente, independentemente de placa da igreja, é assim que eu penso, e salvar pessoas, ajudar pessoas que precisam. Muitas pessoas hoje perderam aqueles costumes que tinha, né? Até de dar benção. Verdade. Às vezes eu vou ali, meu filho trabalha com ônibus, e às vezes no dia de sexta-feira, eu vou lá levar os alunos para ele, e eu vejo, rapaz, bastante alunos que entram, tem 3 daqueles alunos que dá, boa tarde, como é que está o senhor, tudo bem? Então a maioria ali, sabe, não tem, tá diferente daquela forma que era. Perdeu o costume, daquele cultura, costume, né? Daquela cultura. Bom dia, como é que vai, benção, como é que vai o senhor e tal. Então, E que é tão importante, né, pastor? né, que isso aí está acabando. Então as pessoas chegam numa casa hoje, a primeira coisa que eu falo, Edmar, tudo bem com você? Boa noite, tudo bom? Bom dia. Como vai sua família? Como está seu pessoal? Tá bem? Hoje a pessoa chega e pergunta, qual é a senha? Qual é a senha aqui? Imagina uma geração chegando na casa da gente pedindo a senha do Wi-Fi ao invés de dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Mas isso é a maneira da evolução que vai evoluindo, as situações. Né? Então as igrejas também hoje estão buscando, levando a palavra de Deus, mas o mundo também traz muitas coisas que parece ser importante aos jovens e acaba induzindo, eles sabem que precisa de buscar Deus, tanto na igreja católica como na evangélica, eles sentem isso, eles sabem, muita gente que está me ouvindo agora sabe disso, mas acaba se envolvendo e e a gente sabe que o mundo tem evoluído bastante, mas o importante é, independentemente do que a pessoa pensa ou deixa de pensar, nós não temos que preocupar com a religiosidade e preocupar em salvar almas, porque eu me lembro muito quando o anjo Gabriel chegou onde estava Maria. Ele chegou e disse, Maria, bendita és tu entre todas as mulheres. E ela assombrou, ela assustou e disse, como é isso? Né? Ele disse, olha, você foi escolhida para dar à luz um filho que salvará a humanidade, vai salvar a humanidade, o Messias. Né? Ela disse, como pode ser isso? Eu sou uma moça ainda, não conheço varão, né? Ele disse, em ti vai descer o Espírito Santo, e você vai dar à luz um filho que vai chamar Jesus e vai salvar a humanidade. Então, olha que coisa importante ela disse. Ela era uma serva de Deus, ela disse, eis-me aqui, que seja feita em mim a vontade do Senhor. E eu acho que nós, hoje, devemos colocar a nossa vida na presença de Deus para fazer em nós a vontade de Deus, independentemente do que eu sou, do que eu, do que eu deixo de ser, qual é a minha cultura. Por exemplo, eu estou no último ano de direito, né, de advogado. Mas eu agora sou doutor. Não, acho que a gente tem que... Esses dias atrás eu visitei uma casa onde o homem colocou na mesa, pastor, eu tenho o desejo que o senhor venha comer um bode, né, lá na minha casa. Numa fazenda aqui, lá parece que é a Grécia que chama. E ele bode assado ou cozido? Um bode cozido, né? Cozido. Quero que o senhor venha comer um bode com a gente aqui. Eu marquei esse dia de ir lá comer o bode. Quando chegamos lá, tá lá aqueles talheres, né? Aquelas garfo e colher, tudo bonitinho. E eu via que ele tinha uma dificuldade para comer com a faca. Aí eu falei para ele, olha, vamos deixar essa faca de lado, essa colher. Nós acabamos de lavar a mão agora e peguei aquela, sabe, a cultura deles ali. Eu peguei aquela carne ali, ficamos comendo normal, como se nós estivéssemos comendo em casa ali, tranquilo. E, sabe, aquilo ali ele achou tão bacana. Ele não é evangélico, mas não tem um lugar que eu vou num culto perto, se tiver, que ele não deixa. Ele vai, chega lá, me pede a palavra, ele fala, ele quer participar comigo. Ele não é evangélico, mas ele gosta dos cultos que eu faço. Então, eu acho que a gente tem mais que se unir, independentemente de tanta diferença que a gente vê hoje. Essas diferenças, elas só têm a prejudicar. Você acha que é mais uma questão de luta por espaço, essa diferença? Ou o senhor acha que é idealizado pelas instâncias maiores da igreja, pelos superiores? O que o senhor acha que pode ser isso? Existe uma palavra, Mateus 23:15, lá está dizendo assim, ai de vós, Jesus que falou isso, ai de vós, escriba e fariseu, percorrer a terra e o mar e fazer prosélito. Depois de fazer prosélito, fazer 2 vezes mais servo no inferno que vós. Ou seja, o que é um prosélito? Prosélito é um adepto, uma pessoa que cria em si uma religiosidade, né? Como um torcedor de um time, por exemplo, o time, quando ele é um torcedor daqueles torcedor fanático, o seu time perde porque seu time não treinou,
Ele vai falar que o juiz roubou. Ele vai falar que, sabe, que roubaram e tal. Ele não compreende de dizer assim, não, chegou o ponto que esse espaço, aquele time jogou melhor, né? Então, a religiosidade era mais ou menos assim, eu sou da igreja tal, eu aprendi assim. Então, muitas pessoas não examinam a palavra. Eu acho que a pessoa que examina a palavra, nós encontramos uma passagem na Bíblia, que é no livro de João, capítulo 5, 39. Jesus disse, examinai as escrituras, que são elas que de mim testificam, e cuidais ter nela a vida eterna. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu devi para uma igreja, servir a Deus e ser livre. Ou seja, me sentir bem. Eu não posso ir para uma igreja, ou seja, para mim cumprir, como se diz, que é chamado às vezes até de doutrina. E eu tenho que fazer o que aquela pessoa quer. Dentro da minha casa, tem que fazer o que aquela pessoa... Eu sou um pastor que eu prego a palavra de Deus e oriento. Dentro da sua casa, é você e sua família. Não me cabe lá dentro o que você deve usar ou deixe de usar. Eu tenho que pregar a palavra, mostrar você dentro da palavra. Se você quer seguir, amém. Se você não quer seguir, é você e sua família. Agora, eu entrar na casa da pessoa, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo. E eu tive aí uma experiência de visitar um presídio. E, por incrível que pareça, vi muitos filhos de evangélicos, né, na prisão. Por quê? Devido a essas críticas, devido a essa dureza. Se eu não deixar meu filho assistir televisão em casa, ele vai assistir aonde? Lá no mundo. Se eu não deixar ele aqui vendo, proibir ele de sair, ele vai estar dentro do quarto andando no mundo inteiro. Então, às vezes, eu estou com meu filho dentro do quarto, preso, para não deixar sair com alguém, mas ele está no mundo inteiro no celular. Isso. Ou seja, eu não deixo ele assistir uma televisão em casa porque a minha religião não aceita, e ele vai assistir na casa do vizinho lá, ele vê coisas piores. Está fora do meu controle. Então, eu acho que essas coisas, elas trazem, assim, respondendo a sua pergunta, se é uma religiosidade, acaba sendo uma religiosidade, acaba sendo como que é chamado, eles chamam até de doutrina, e aquelas pessoas cauterizam a mente fora da palavra, porque quem examina a palavra vai ver que há liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você tem que estar numa igreja, num lugar, obviamente tendo Jesus como seu Salvador, mas você se sentir livre. Como é que você vai sair do lugar para ser uma prisão? Para ir para o lugar que você tem que ser uma prisão, obedecer A ou B. Você tem que obedecer a palavra de Deus. Então, independentemente de qual seja a religião que a pessoa esteja, ele tem que ter liberdade, ele tem que estar livre, ele tem que se sentir bem com Deus e com ele e com Deus e com sua família. E eu entendo que servir a Deus é ser livre, servir a Deus é ter paz, servir a Deus é poder estender as mãos ao próximo, e aquele que nos prejudica, que fala mal da gente, que levanta contra a gente ajudar aquela pessoa. Ou seja, está falando mal? Vou tratar o mal com o bem. Então, eu acho que a igreja, servir a Deus, a religião, é por esse lado. Não fazer muitas acepções, porque o próprio Jesus nunca fez isso, né? A gente vê que trouxeram lá em João 8, trouxeram uma mulher para diante de Jesus ser apedrejada, porque dentro da lei de Moisés ela tinha que ser morta, pega em adultério. E Jesus escreve no chão e fala ali, aquele de vocês que não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a tirar a pedra sobre ela. Quer dizer, eles baixaram a cabeça e foram embora porque fizeram um exame de consciência e viram. Jesus não quebrou a lei, porque não, né? E também não quebrou o que ele falava, que ele pregava a vida, a salvação. Então, ele não podia mandar matar, e nem podia mandar libertar a mulher, porque ele ia contra a lei de Moisés. Então, ele, com a sabedoria do Espírito Santo, que hoje eu acho que nós, como homens de Deus, temos que ter sabedoria na hora certa, pedir a Deus sabedoria para a gente poder enfrentar as lutas do dia a dia. E ele teve essa sabedoria ali, você vê, de escrever no chão e falar, tira a primeira pedra. Todos eles fizeram um exame de consciência entre si mesmos, foram embora, e não jogaram a pedra. Ele disse, não jogou a pedra sobre você, não te condenou? Ela disse, não, Senhor, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Você vê que a primeira pessoa, essa mulher tinha 7 demônios nela, 7 espíritos. Você vê que a primeira pessoa que apareceu para Jesus, e que Jesus apareceu, foi para Maria Madalena. Quando ele ressuscitou, ela foi ali em busca do Senhor Jesus, do corpo do Senhor Jesus. Ele fala com ela pensa que ela tem um jardineiro. Foi a primeira pessoa que teve o privilégio. Então, a gente olha para a pessoa e fala assim, essa pessoa é um cachaceiro, essa pessoa mexe com droga, não vale nada, essa pessoa é cheia de isso, cheia de tatuagem. Entendeu? Tem pessoas que falam isso, não, eu não misturo. Talvez essa pessoa, esse que está dessa forma, algumas pessoas acham que não é ninguém, pode ser uma grande pessoa, pode ser uma pessoa que salva a família, né? Quantas pessoas eu já vi que as pessoas da própria família não davam nenhum valor, e hoje essa pessoa é a cabeça da família. Se tornou um doutor, se tornou alguém na família, é a pessoa importante. Eu me lembro que Jesus, também lá em Lucas 19, ele chega na casa de Zaqueu.
Ele adentra a casa de Zaqueu e todo mundo ali, poxa vida, não tem tanta casa boa para Jesus entrar, jantar, passar a noite. Por que vai passar a noite com um ladrão? Né? Por que ele vai passar a noite na casa de Zaqueu, que é considerado ladrão de imposto? E a Bíblia fala que ele ficou tão alegre, o Zaqueu ali, que ele chega para Jesus e diz, Senhor, se eu devo a alguém, eu quero pagar quadruplicado, eu quero pagar 4 vezes mais se eu tirei alguma coisa de alguém. Aí Jesus disse, a salvação veio hoje nessa casa, porque ele viu que aquele homem ali encontrou com ele, né? Encontrou a graça dele, nessa casa hoje veio a salvação. Então o importante hoje é a gente valorizar as pessoas, independentemente do que a pessoa é. Não cabe a nós ficar aí carregando uma religiosidade, né? Como é que fala? A pessoa está ali, né? Carregando uma religião, que é aquele negócio que você fala assim, poxa vida, aí eu nasci assim, eu sou assim, Não, eu acho que nós precisamos unir, independentemente do que, qual seja a sua religião, e estender a mão ao próximo e ajudar o próximo. É assim que eu penso. Muito bom. Eu até citei essa situação do pastor estar, né, fazendo algumas visitas e de vez em quando chegar em casas de pessoas até já chegar a falar assim, eu vou tirar aqui a imagem, né, de Nossa Senhora, porque o senhor chegou e o senhor dizer, não. Pode deixar aí. Pode deixar aí, né? Não vim falar sobre isso, eu vim falar sobre a palavra de Deus. Isso é muito bonito. Eu me lembro, não atrapalhando o que você está dizendo, eu me lembro que cheguei numa casa, tinha uma senhora com uma imagem do coração de Jesus e coração de Maria, que é uma imagem que tem coração de Maria e coração de Jesus. E aí ela foi colocar um pano em cima das imagens, né? Porque eu ia fazer o culto e alguns crentes têm ido lá e, né, criticava. Aí eu falei para ela, não, senhora, peraí, me dá esse coração de Jesus, coração de Maria. Eu peguei aquela imagem e eu mostrava para as pessoas, eu dizia, você está vendo aqui o coração, o símbolo do coração de Maria, como estava vermelho aqui de sangue, né? Vendo o seu filho que morreu na cruz para salvar a humanidade. E o coração de Jesus que dividiu o pão para mais de 3.000 homens e mulher, vendo eles pedir que soltasse Barrabás e crucificasse ele. Então eu mostrava aquele quadro dizendo, olha o coração de Jesus como está, olha o coração de Maria como ficou, né? Com tantos favores, com quantas coisas importantes que Jesus fez para o povo, justamente aquele povo que estava ali, né? E tem gente que está me ouvindo agora que passa por isso, traz um cunhado para dentro de casa, dá as mãos, traz uma família para dentro de casa, faz alguma coisa para a pessoa e recebe o pé, recebe a ingratidão. Mas eu sempre falo, a ingratidão, ela não atinge quem sofreu a ingratidão, ela atinge quem é ingrato, né? Então, a palavra fala daqueles leprosos que foram curados, só um voltou para agradecer e os outros não voltaram. Então, a gente tem que fazer as coisas lembrando de Deus, lembrando. E a crítica, ela não cabe a nós. Cada um é livre para escolher o que ele bem quiser. Se Deus falou isso, quem somos nós hoje? É lógico que só Jesus que salva. Mas como é que eu vou chegar para a pessoa e querer mudar a cabeça da pessoa? Eu acho que se o Espírito Santo de Deus, quem é de nós hoje que se der uma nota de R$100, ele rasga ela? Até uma pessoa difícil. Sem visão até aquelas pessoas que não têm visão conhece uma nota de R$100, não vai rasgar. Então todos nós conhecemos a verdade, porém, né, cabe a cada um escolher, ter suas escolhas. É assim que eu penso e creio que nós devemos unir e ganhar almas e não criticar o que a pessoa é, o que deixa de ser, né? Às vezes lá no grupo de jovens da nossa igreja tem um jovem que tem um cabelo grande, ele chega lá para cantar, eu deixo ele cantar. Tem gente que tem tatuagem, eu deixo cantar. Por quê? Ele está ali servindo a Deus, eu não tenho nada a ver com a vida dele. Quer dizer, eu tenho que pregar a palavra de Deus para ele, ele corta o cabelo o dia que ele quiser, é problema dele, não é problema meu. O problema meu é pregar a palavra. E por incrível que pareça, é um dos jovens que mais ajuda a obra, que mais está inteirado com a obra de Deus. E tem outros que olham assim e falam assim, né, de outras igrejas. E a pessoa chega e fala, mas aquele jovem do cabelo... Então eu acho que nós não temos que preocupar com o uso e costume da pessoa, porque até por isso... Se ele está se sentindo bem, né? Se ele se sente bem, é problema dele. Ou seja, Efésios, se eu não me engano, acho que é Efésios 20, que fala que, 3:20, que a nossa cidade está no céu, de onde o Senhor Jesus voltará para nos transformar e levar um povo transformado. Então eu não creio que vai ser essas picuinhas, essas coisas que vai estar separando a gente de Deus. Tem gente que às vezes eu posso estar com um palitozão bonitão na igreja, aleluia, glória a Deus, e fazendo errado. E pode ser uma pessoa que está lá caído, bêbado, como Maria Madalena, pode estar lá cheio de espírito e Jesus ir lá curar, libertar e salvar vidas. Então a gente tem que entender que nós somos um por outro e cada qual é livre para escolher, ter suas escolhas. É verdade, pastor. Muito bom essa sua fala, né? Explanar em relação ao respeito ao próximo, né? Respeito às pessoas, a casa das pessoas. Eu digo isso porque a gente sabe que tem pessoas
que chega na casa do outro já criticando, isso aqui tá errado, aquele ali tá certo, isso aqui não pode. É como o senhor falou, respeitar o espaço do outro é necessário. Não vou nem dizer que é importante, é necessário. Pastor, a igreja IPDV está sediada no povoado de Sanharó, não é isso? Mas temos bastante filiais aqui no município de Urandi, né? A nossa sede, ela está localizada a BR-122, ali, eu falo quilômetro 7 de Pindaí, porque é 7 quilômetros ali de Pindaí, na entrada ali do Sanharó, próximo à Granja Carinho, ali, né? Próximo à Granja Carinho. Nós temos esse trabalho ali, mas nós temos também lá em Candiba, nós temos lá no Núcleo 1, nós temos outra igreja aqui na Intupção, nós temos uma igreja construindo, está para terminar agora em Guanambi, e tem alguns outros lugares, pontos de pregação. E Deus me colocou na frente desse trabalho, né? Temos aí convenções que a gente faz parte em outros estados, mas a gente está aí, eu aqui na região sou responsável por esse trabalho, Deus tem me abençoado, Deus tem me dado vitória, e a gente tem pessoas que têm, né, levantado para nos ajudar, tanto pessoas católicas, como pessoas evangélicas, como pessoas que não têm nenhuma religião. Eu recebo pessoas que nos ajudam, que às vezes não tem nenhuma religião, mas gostam do nosso trabalho, ouve a nossa programação. 12 anos vai fazer aí que a gente tem um programa de rádio. Eu fiz 7 anos de programa de rádio na Rádio Cultura. Fiz Guanambi. 2, né, Rádio Cultura de Guanambi também. Em São Paulo, você chegou a fazer? São Paulo eu já fiz em várias rádios, Morada do Sol e outras rádios eu já fiz programa. Aqui em Guanambi eu já fiz na Rádio Alvorada, já fiz programa na Rádio Alvorada, já fiz programa na Rádio Cultura. Então, na região aqui, a gente tem um trabalho, né, que, né, aos domingos também tem na Rádio Cultura o programa também que sempre está a Gidaus Fernando falando, né, a respeito do nosso trabalho. É um trabalho respeitado. Eu e minha esposa, graças a Deus, tem feito esse trabalho há muito tempo aqui na região e estamos localizados ali em Sanharó, na entrada ali de Sanharó é a nossa sede. Logo quem vem de Guanambi está ali à direita, né? Você chegou no povoado de Sanharó, está à direita ali. Na Intupção temos uma bem na beira da pista. Aqui isso, também está próximo ao PSF ali, próxima à quadra, né? Ô pastor, outra coisa que eu gostaria de falar também, que eu esqueci inclusive de falar aqui para vocês que nos assistem no início, o pastor também é compositor, músico e cantor, né? Inclusive tem trabalhos gravados na mesma produtora minha, né, da minha banda lá de Guanambi, do meu parceiro Léo do Forró, a Versátil Music também é a mesma produtora do pastor. E outra coisa também que é importante a gente colocar em relação aos trabalhos do pastor, que ele já fez programas de TV, não é isso? Já participei de programa de TV, isso, já. Inclusive com o Paulo Nascimento, né? Paulo Nascimento é um dos eu conheci através do Mário, nós estivemos ali. O Paulo Nascimento, ele é uma pessoa importantíssima no meio musical. Um dos maiores compositores do Brasil. Ele é advogado também. Advogado. E eu estive com eles lá, participando da TV do programa Brasil Algo Sertanejo. Saí em 32 mil revistas no Brasil, né? Nós lançamos também o nosso CD, tanto na TV, como também no programa de TV, no programa de TV e também na revista. E na revista, né? Que é a revista Brasil Algo Sertanejo. Se puxar na internet, vai achar uma página na qual eu estou lá. Então é muito importante, né? Mas Deus me colocou para vir trabalhar nessa região, o qual eu te falei, eu fiz um voto com Deus e tenho que cumprir, né? Independentemente do que foi, eu tenho que cumprir esse trabalho. E tudo aquilo que me facilita a fazer a obra. Hoje eu quero agradecer a Deus, estender as mãos para o céu, agradecer a Deus por um prefeito tão abençoado que tem nos ajudado, que é o Arles Oliveira, sempre me ajudou nesse trabalho que a gente faz, né? Uma pessoa que tem a mão aberta para ajudar, né, todo mundo. Eu agradeço a Deus muito por a vida dele, sei que Deus vai dar muita vitória para ele, sua família e toda a sua equipe. É muito merecedor, nosso querido prefeito Arley Oliveira. Inclusive, deixar um abraço para ele aqui. E está nos devendo uma visita, viu, senhor Arley? Aparece. E falar também que o senhor é dentista. Coloquei, né, aqui no início. Eu sou auxiliar. Que o senhor auxiliar dentista, né? Coloquei que é pastor consagrado há mais de 20 anos, bacharel em teologia, agora, né, terminando aí a faculdade de Direito, radialista, também entende da área bucal, né, do sorriso. Sou auxiliar de dentista. Auxiliar de dentista, inclusive faz um trabalho pelo município. Trabalho no município há 3 anos já. Isso, e cantor, compositor e músico, inclusive lá na igreja do pastor. E por falar em Arley Oliveira, eu fiquei sabendo aí que teve um convite aí para o senhor, é verdade? Graças a Deus eu estive com ele.
E no começo da campanha dele, a gente trabalhou junto, né? Trabalhamos ajudando com ele aí na campanha. E estamos fazendo trabalho juntamente, eu fazendo parte da equipe dele e trabalhando junto nesse trabalho tão maravilhoso, né? Tão lindo. Muitas pessoas que a gente está tendo ali. Quero mandar um abraço aí para minhas amigas e amigos, médicos e enfermeiras, técnicos e enfermais ali do município, né? E aqueles que trabalham comigo ali no Dr. Antônio, no PSF, né? Dr. Antônio. E fizemos um trabalho, tem feito o trabalho que Deus tem nos dado a vitória. E estando com o Arlos, ele me fez o convite, né? Para a gente trabalhar, continuar esse trabalho e tal. E ele me pediu para mim entrar, né, naquela chapa. Como pré-candidato a vereador. Pré-candidato. Eu achei um pouco difícil eu dizer não, porque é uma pessoa que ele, né, tem me ajudado bastante, tem sido muito, sabe, aquilo que a gente fala com ele. Eu passei por uma fase difícil, às vezes tem pessoas que não sabem, mas eu perdi uma filha, tive um problema grave com a pessoa, um ente querido, e ele me deu assistência tudo na hora que eu precisava. E tudo que eu peço a ele, ele está disposto ali, né, a ajudar a gente e ainda falar, me procura, qualquer coisa que precisar, não só comigo, mas qualquer pessoa. E ele me fazendo aquele convite para ser um pré-candidato, eu pensei bastante, conversei com a minha família, conversei com a minha esposa, pensei bastante, mas eu acabei aceitando, né, porque temos que dar continuidade a esse trabalho lindo e me colocar aí à disposição também, né, de ajudar ele. Porque o senhor reside em Saharó, que já está bem ali no limite do município Urandir e Pindaí, mas o senhor atua mesmo aqui, em Urandir, mesmo né? Aqui, nascido aqui, né? Sou nascido de Urandir, nasci aqui, sou filho da terra, como eu já te falei, e fica aqui, né, para lá e para cá, pertinho aí. E aí o senhor tem visto também, inclusive, por atuar aqui no município, os anseios, né, da região, de todo esse povo, né, pastor? Porque sempre alguém procura o senhor, né, para algum favor, ou para poder tentar ver se consegue alguma coisa através do senhor. Então, talvez o prefeito tenha visto, né, no senhor aí um braço forte nessa questão também dos anseios da população, principalmente nessas regiões aí que nós sabemos que tem representantes, mas é uma região muito grande, né, pastor? O senhor que roda aí nessa região, tem muita gente, né? A gente convive com bastante pessoas e também interagindo através da rádio, dos programas que a gente faz, a gente conversa com muitas pessoas e os lugares que a gente visita e tudo. E às vezes a pessoa fala assim, eu preciso que isso aqui seja resolvido. É preciso que tenha alguém que entenda o que é um projeto, que entenda o que é elaborar um projeto, fazer alguma coisa, ver a necessidade não só de uma pessoa que votou em tal. E, não, eu acho assim que a pessoa, independentemente de votos em quem a pessoa votou, de que lado foi, e eu acho que o município ele precisa. Fulano é candidato de que lugar? Fulano é um vereador de que lugar? Fulano eu sou vereador do lugar, tal lugar. A pessoa tem que ser um vereador, um parlamentar do município. Independentemente, tem que conhecer, como graças a Deus eu conheço, né, todos os lugares, e nasci aqui e conheço e tenho também um programa de rádio há 12 anos praticamente aqui em Urandir, na região. Então veja só, eu conheço vários lugares, conheço várias pessoas, várias famílias. Então veja só, tem muitas pessoas que às vezes dependem de uma coisa, mas tem lugares que quando a pessoa é eleito, a pessoa eleita às vezes fala, eu sou do lado fulano aí, não é do lado de cá. É o que eu vejo aqui no nosso prefeito, ele não vê lado, ele vê o povo, ele vê a necessidade do povo. É isso que eu também penso. Eu acho que a gente, como a pessoa lá, como um parlamentar, ele tem que pensar em si, no povo. Ou seja, tem um lugar lá que não tem uma passagem, né, direita, a pessoa tem que ver direito, ter visão, né, a pessoa tem que ter visão, porque não basta só estar ali olhando, a pessoa tem que ter visão, tem que conhecer. E devido aos conhecimentos, as pessoas necessitam, e a gente, às vezes, quer fazer aquilo. Pastor, mas você não pode fazer? Pode, é lógico que a gente pode. Mas se a gente tiver lá condições de elaborar um projeto, condições de criar ali, criar uma lei, né, criar alguma coisa, ajudar, para que leve lá os parlamentares a votar e tudo, fica mais fácil do que a gente estar ali pedindo. Pastor, mas por que você ser um pré-candidato? Ou seja, Deus dá para a gente que isso aí depende de Deus e o povo, né? A gente tá ali, você tem como você fazer, elaborar um projeto, tem como você ver aquela necessidade, correr atrás, e você, entendeu? Não fica pedindo nada, B, C. Então a gente tem aquele corpo a corpo com o povo e precisa fazer isso. E eu vejo essa necessidade e tendo esse convite tão aí especial, que é do meu amigo o Arley, que é uma pessoa muito, né, que eu amo muito, muito importante, e tem uma equipe da forma que ele trata, ele respeita todo mundo, né? É difícil você ver uma pessoa
tratar todo mundo da forma que ele trata, independentemente de que lado que é. Então, eu estou me colocando, né, para estar ali dando continuidade a esse trabalho lindo que ele tem aí, somar com esse trabalho, que eu acho que é um trabalho maravilhoso e que venha mais gente fazer parte disso, porque é muito importante, sabe? É verdade, muito As pessoas importante. necessitam e a gente sabe que é corrido e é necessário. E eu entendo que a Câmara de Vereadores ela precisa de pessoas que tenham conhecimento, de que sabem o que é criar leis, sabe o que é fazer projetos, e a prefeitura precisa disso, né? O povo, na verdade, precisa disso. E como o senhor tem visto na nossa região a atuação da gestão em si, o senhor julga que está bacana? O senhor acha que tem ainda muitos anseios que precisa ser resolvido, principalmente em infraestrutura? Eu faço essa pergunta aqui para quase todo mundo que passa por aqui, porque é sempre uma pessoa de uma região diferente. Nós estamos aí alcançando já um tempo que já se pode dizer que já é a seca, o período de seca, né? Alcançando já praticamente, eu digo porque estamos nessa transição aí do período das águas para o período de seca. E com isso, teve bastante chuvas nos últimos meses, né? Últimos dias aí na região, estragou muitas estradas. E aí é uma crítica que muitas das vezes as pessoas costumam dizer, mas a estrada está muito ruim. Uma coisa, pastor, que eu não sei se o senhor vai concordar comigo, o povo é assim, na maioria das vezes, quando você está acostumado a não ver uma coisa boa com tanta frequência, às vezes a pessoa fala assim, a gente está sofrendo com isso, tem que esperar ver quando sai. Quando você tem o hábito de ter algo bom com mais frequência, aí quando aquele algo às vezes falha, muita gente já corre ali para criticar, outra hora até mesmo gravar vídeos e colocar. A gente tem visto isso nas redes sociais, não que as pessoas não tenham que cobrar, não é isso, precisa cobrar. De uma forma, inclusive, que eu acho que é importante, é democrático, você cobrar das autoridades. A demanda é grande, o município é grande, como eu falei, principalmente a predominância da população está na zona rural. Claro que vai ter mais anseios na zona rural, mas assim, é importante que a gente cobra, mas tendo a certeza de que você esteja cobrando de forma correta, esteja cobrando algo que realmente precisa ser cobrado. Então, nessas regiões que o senhor tem passado, o senhor tem visto, como é que o senhor tem visto essa questão da gestão, como é que está essa questão, está chegando bem, os anseios da população estão sendo atendidos, a infraestrutura, a saúde está chegando bem para essas regiões? A gente sabe que nós temos uma gestão muito capaz, muito importante. A gente sabe que a demanda, como você acabou de falar, ela é muito grande, né? E em pouco tempo não tem como ser atendido todo mundo da forma, porque todo mundo descarrega ali, né? E é por isso que eu lhe falo, eu falo para você que precisa de pessoas que saiba correr atrás das necessidades, que saiba ver a situação do povo, porque as demandas são muito grandes e os anseios das pessoas são demais, são vários. Não tem como o gestor acudir, como se diz, todo mundo da mesma hora. Mas a gente tem visto um trabalho excelente, a gente tem visto o nosso prefeito, ele, quando de imediatamente não dá para resolver aquilo, a gente vê que ele tenta correr atrás, ele vai ali, a gente vê que ele tem feito tem coisas que praticamente impossível tem feito. E devido aí, como você falou, a chuva, as estradas, as pessoas têm pedido muito sobre as estradas em alguns lugares, e a gente vê aí que logo vai estar, né, que a gente tem esse período de chuva, que se fazer, acaba também. As estradas, vem a chuva, vai deteriorar novamente. Mas, com certeza, vai ser atendido todas essas demandas, mas eu tenho achado aí muito bom o trabalho, muito maravilhoso. Como eu falei, não dá para atender, não deu ainda para atender todo mundo como o povo necessita e como o povo precisa. Ou muitas das vezes como o povo quer. Como o povo quer, porque na verdade o pessoal quer. Mas a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil, porque hoje aqui a gente vê que descarrega tudo ali, né? Naquilo, eu quero isso, eu quero a demanda. Mas dificilmente você vê um prefeito fazer o que ele faz aí. Já fui testemunha de estar ali na prefeitura, ele atendendo pessoas e não ter tempo para almoçar, não ter tempo para sair. Tem pessoa que chega lá, sai até pela porta do fundo, e eu conheci alguns prefeitos que chegavam e saía pela porta do fundo, ou seja, ele não.
Ele chega, pega na mão de todo mundo, conversa com todo mundo, sabe? Fica ali, sai pela porta da frente, entra pela porta da frente, é uma pessoa do povo, é a pessoa que está ali, e os anseios que ele pode resolver, ele resolve, aquele que não pode, ele está correndo atrás, e aquele que ele prometeu, com certeza ele vai terminar. Pensa numa pessoa que está ali colocada, cada um tem um dom. A palavra de Deus fala que as autoridades são constituídas por Deus. Pensa numa pessoa que foi escolhida para aquilo, né? Então eu creio que esses outros anseios, essas coisas que tem na população, com certeza, somando, por isso que eu estou aqui para somar junto com ele, por isso que eu estou aqui para ser uma pessoa para estar ali, né, dentro, ajudando e correndo atrás e somar. Ele precisa, uma pessoa igual ele precisa de pessoas, né, que tenha capacidade, que tenha capacidade de criar projetos, melhores projetos, dividir com ele, ajudar e estar ali para somar. E eu creio que muitas coisas boas ainda virão aí para o nosso município. E eu me lembro que em 2020, eu morava na casa de Zé Cardoso. Eu me lembro que a gente batendo um papo lá na sala, o senhor me disse, esse moço, esse menino, que até então era chamado de menininho, né, que hoje, com certeza, muita gente já não vê mais como uma crítica, já vê isso, inclusive, até mais, já subiu para outra situação que não é mais uma crítica, né? A questão de ser menininho, porque muita gente falava menosprezando, né, pastor? Uhum. Hoje, eu, pelo menos, não vejo mais como menosprezo a questão de chamar o Arley, o prefeito, de menininho. Mas eu me lembro do senhor falar, olha, eu vejo nele, eu vou até confidenciar isso aqui, não sei nem se pode, mas eu vou confidenciar isso que o senhor me disse. Lá em 2020, no iníciozinho de 2020, o senhor falou para mim, Edmar, ele tem um brilho que é só dele, e ele vai conquistar muito. Hoje nós estamos falando aqui de um prefeito que é destaque na Bahia, né, para a nossa região inteira. Eu até falo, pastor, e volto atrás aqui, lembrando algo importante dentro do que estamos comentando, que muita gente fala assim, moço, o podcast Atualizando Urandi é do prefeito, ou só leva pessoas aliadas à situação. Não é, gente. Eu posso dizer para vocês que eu tenho o meu lado, né? Isso é claro, e é justo, né? Mas o podcast não tem. Aqui nós estamos aqui, inclusive, eu sempre tenho feito convite para você que de repente, né, é da oposição e tudo mais, vem aqui bater um papo legal com a gente, expor suas ideias, expor seus conhecimentos. É sempre bom a gente trazer ideias novas, né? Mas uma coisa que a gente não pode deixar de falar, falando de política, é que o jovem prefeito Arley, ele é destaque na Bahia inteira, né? Onde ele pisa os pés hoje, se brincar, ele é conhecido. Ele foi em Brasília esses dias, esteve até com o presidente. Foi. Então é algo que a gente precisa lembrar disso, é algo que a gente precisa frisar, e é algo que a população deve entender. Ele está fazendo um trabalho para todos. O slogan governando para todos está fazendo jus. E eu me lembro do senhor ter falado, ele é um jovem que vai ter destaque. Lá na casa de Zé Cardoso, quando eu morava lá. Verdade. Eu me lembro disso. Então hoje o senhor pode então afirmar que essa região onde o senhor mais frequenta está muito bem servida com o executivo, né? Bem servida, graças a Deus, e assim, ainda tem muitas demandas a ser cumprida que com certeza será atendida, né? Nas medidas do possível, eu creio que vai acontecer o melhor para todo mundo, em nome de Jesus, com fé em Deus, vai. É verdade. Pastor, nós já estamos aqui encaminhando para o final do nosso bate-papo. O nosso podcast ele é baseado, né, por volta de 1 hora, mas eu gostaria de deixar aqui, antes de encerrar, e que o senhor comentasse um pouquinho sobre a sua família, em especial nossa querida Dona Antônia, né, que é uma pessoa tão maravilhosa. Um abraço para a senhora, Dona Antônia, que Deus abençoe a senhora, toda a sua família. Está lá em São Paulo assistindo a gente, né? Mas completaram 45 anos de união matrimonial, né? O último dia 25 agora, nós completamos 45 anos de casamento. Casamos aqui no município de Pindaí, divisa. Na época, a documentação tudo aqui do cartório de Urandi, né? Que a gente, né? Antigamente tudo era feito aqui no Urandi. E nós completamos agora, dia 25, 45 anos de casado. 25 Quero agradecer, agradeço a Deus pela vida dela. Nós temos 4 filhos. Deus levou uma filha agora, esses tempos agora atrás. Nós temos 4 filhos nossos e 2 adotivos, né? Temos 4 filhos e 2 filhos adotivos que Deus nos deu, que é também como filho. Foi uma bênção, né, que Deus fez na nossa vida. Deus tem dado vitória e eu agradeço muito a Deus pela vida da minha esposa, porque
ela divide comigo, sabe, os momentos bons, os momentos difíceis. É aquela pessoa que Deus colocou do meu lado ali para a gente fazer a obra de Deus e trabalhar. Agora mesmo, antes de eu gravar aqui com você, eu liguei para ela, Sim. vou receber o convite, vou participar. Ela disse, o que se fizer, conta comigo aqui. Você mesmo falou com ela, não foi? Foi. Um abraço, viu, dona Antônia? Agradeço Abração a Deus. para a senhora, para toda a família. Agradeço a Deus pelos meus filhos, é uma bênção, né? Meus filhos, Deus tem usado, são, né? Todo busca Deus comigo. Bênção de Deus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor, como diz aquela palavra, né? Graças a Deus. Pois é, pastor, nós já estamos aqui chegando ao final. E por falar em filho, gente, só mais a título de informação, o pastor tem um filho que se chama Carlinhos? Carlinhos, saiu a matéria dele no Fantástico. Não, quem só foi o Leandro. Leandro. Por isso que eu fiquei... Às vezes eu confundo eles. O Leandro, você pode buscar lá no YouTube. Ele fazia, ou acho que ainda faz, né? Ar-condicionado, ele fazia. Ar-condicionado feito por manufatura, artesanal, né? Melhor dizendo, não é isso? E saiu uma matéria no Fantástico, não foi isso, pastor? Ele fez, colocou na internet, e o Fantástico, naquela época da seca, do calor, que estava no Rio de Janeiro, São Paulo, o Fantástico achou importante aquele ar-condicionado caseiro que ele fez, e foi em casa, pediu para ele assinar todas as documentações, e a reportagem foi feita lá em casa, né, na minha casa, lá em São Paulo. Eles fez a reportagem com eles sobre a época da seca. Só que através dessa, ele teve na Maria Braga, ele teve no Fantástico, ele teve em um outro programa de televisão e teve também lá na região. No Pânico, parece que ele participou também. E depois disso ele virou técnico, né, teve um pouco assim de... Né? É muito importante para ele aquilo que aconteceu. Hoje ele é dono de uma empresa, Guará Seguranças, é dele hoje em São Paulo. Aí ele comprou a Guará, ele trabalha hoje na área de segurança, é o meu filho, né, mais velho, mas é uma benção. Tem o Carlinhos, o Leandro, tem o Carlinhos, tem o Leandro, tem o Carlinhos, tem o André, que é o que mexe com aquele bombinha, tem o André, né, e tem a Meire e a Elane, e esses meninos, a Meire foi que Deus levou. Então, meus filhos são 3, o Leandro, o Carlinhos e o André, né? E tem a Meire e a Elane, mas Deus levou a Meire. Infelizmente, né? A vida é assim, né, pastor? A gente nunca sabe o dia. E a Maria que a gente José, vai partir, tem uma menina, né, né? também que chama Maria José, que é uma filha adotiva, mas é sobrinha da minha esposa e nós adotamos ela quando a mãe morreu, nós adotamos ela, né, menina. E é uma benção, minha família é uma benção. Agradeço muito a Deus pela minha família, especialmente pela minha esposa, é aquela que, sabe, as pessoas estão doentes, nós vamos lá, pega, leva para casa. Recentemente mesmo ficou um casal em casa 14 dias, nós cuidando desse casal, até que o homem ficou bom, nós levou para casa. Quando as pessoas estão assim que, sabe, não tem para onde ir, tá ali, a família já não suporta mais. Como eu sofri com a minha filha doente na época, e que é aquilo que eu te falei, hoje a gente sente também de ajudar as pessoas. Aí quando tem uma família que está com a pessoa sofrendo, porque tem gente que passa a noite toda com a pessoa doente, amarrada dentro de casa, a gente vai lá, busca para casa, fica com ele, ajuda aquela família, e ela tem me ajudado muito nessa área, e muita gente é testemunha disso, do que a gente faz. Dona Antônia tem um grande coração. Muito bem, então agora encerrando aqui o nosso papo, eu gostaria, já que a gente já está aqui falando de família, que o senhor já pudesse deixar seus abraços, né, deixar aqui as suas considerações finais, já convidando o senhor para voltar em breve, para a gente falar de mais coisas boas e de mais futuros projetos, né, que o senhor vai trazer aqui futuramente, mais informações para o nosso povo, mais um bate-papo que deve acontecer em breve. Eu quero aqui agradecer primeiro a Deus por estar aqui por esse momento, te agradecer por estar aqui com você, por esse espaço tão maravilhoso, estarmos aqui. Muito obrigado. Mandar um abraço para a nossa liderança, né, que é o Arlen Oliveira, e toda a equipe, todo o pessoal. Agradecer aos nossos ouvintes que está aí do outro lado, nosso, né, telespectador também que vai estar vendo a gente aí. Que Deus abençoe a todos abundantemente, pedir a Deus que Deus continue abençoando, vou estar sempre orando. E pedir aos irmãos, a todos que orem a nosso favor, a palavra de Deus fala para nós orar uns pelos outros. É o que nós vamos fazer, orar um pelos outros, pedir a Deus um pelos outros, independentemente, como nós já falamos aqui, de religião. E estamos aí na luta, vamos batalhar e orar. Pedir a Deus que Deus continue nos dando vida e saúde. Tendo vida, tendo saúde, as outras coisas a gente corre atrás. O importante é ter paz e vida com saúde. Pois muito obrigado, pastor. Eu que agradeço, Deus te abençoe, Deus abençoe a todos. Volte sempre aqui no nosso podcast Atualizando, que é sempre um prazer receber Amém. o senhor aqui, viu? Eu agradeço. Forte abraço.
Agradecer aos nossos patrocinadores Café Bom Sabor, agradecer também a Porto Cred, na pessoa do meu grande amigo Eduardo Porto, agradecer a biomédica Dr. Júnia Marisa, forte abraço doutora Júnia, ao Laboratório Qualivida, também aqui nos apoiando o nosso projeto Atualizando Urandi. Mais uma vez pedir a você, terminou de nos assistir, não se esqueça, inscreva-se aqui no nosso canal, curta, comenta, compartilha. A gente está chegando a muitas pessoas, mas a maioria esquecem de seguir, de compartilhar as nossas informações e também de se inscrever em nosso canal. Para você também que não sabe, nós temos a nossa página no Instagram, que é Atualizando Urandi Podcast, cortes. Lá a gente coloca os melhores momentos para você acompanhar, se de repente não teve a oportunidade de assistir aqui no YouTube. Meu muito obrigado e até a próxima semana com mais um Atualizando Urandi. Tchau, tchau. Fica com Deus. Valeu.